você fala em prisão, e parece que o brasileiro adora a prisão, porque para o brasileiro, para a nossa população e para a nossa mídia, a única forma de punir parece que é a prisão. E a história não é assim. A civilização passou séculos e séculos sem conhecer a prisão enquanto pena. A prisão é uma resposta penal moderna. A Idade Média não conheceu a prisão como pena. Tinha com outra situação, como cautela, espera, etc. Mas, enfim, reiteradamente tem dito que o problema da prisão é a própria prisão. Este é o drama, este é o problema. Heleno Fragoso dizia que a prisão é um trágico equívoco histórico que, validamente, só se pode pleitear para situações que não há outra alternativa. E isso é muito característico da vigente justiça penal. A prisão, aqui, como em qualquer lugar do mundo, corrompe, avilta, denigre, enfim, embrutece a pessoa do condenado. Quer dizer, ela é absolutamente desumana. É impossível você preparar alguém para viver em liberdade em condição de não liberdade. É impossível querer ressocializar alguém para a vida em sociedade dentro do sistema carcerário. E a gente tem hoje uma população carcerária, né, onde quase que 45% dos presos são presos provisórios, né, que não tem uma sentença condenatória. Né? E a última pesquisa realizada pelo IPEA demonstrou que, quando há um momento da sentença desses presos provisórios, 45% dessas sentenças são de absolvição. Né? Ou seja, será que havia a necessidade de manter essas pessoas dentro do sistema prisional? Né? Inclusive se a sentença posterior for de absolvição? Então há uma cultura punitivista que precisa ser combatida. Né? E ela precisa ser combatida e subsidiada com políticas concretas. Né? A política de alternativas penais é um primeiro passo, que precisa ser fortalecida, precisa ser levada a sério. Né? Preciso pensar em políticas que fomente a mediação de conflitos, que fomente a justiça restaurativa, que fomente mais aplicação de penas e medidas alternativas, mas como substituição de fato à privação de liberdade, não somente expandir medidas alternativas para delitos de menor potencial ofensivo. Não, é preciso que haja mais conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito naqueles casos legalmente cabíveis. Né? Isso é um desafio concreto e que é preciso avançar, e que avançar nesse desafio vai ter impactos dentro do sistema prisional, vai ter impactos no que a gente tem denominado de cidadania prisional, que é impossível dentro de um sistema prisional superlotado. Os mutirões carcerários foram implementados pelo Conselho Nacional de Justiça com o propósito de, nos estados da federação, nós fazermos a reavaliação da necessidade da manutenção das custódias, sejam cautelares, sejam na fase de execução da pena, verificando se aquele decreto de prisão preventiva nas prisões cautelares deve ser mantido, e na execução penal, verificando se as pessoas têm direito ao benefício da progressão de regime, por exemplo. Os mutirões têm também o objetivo, em cada estado da federação em que ele funciona, observar as medidas de segurança, se estão sendo aplicadas de forma correta. O mutirão faz esse trabalho ampliado, cadastra todas as pessoas que estão mantidas privadas de liberdade naquele estado da federação, e a reavaliação da custódia é feita pelos juízes do próprio estado. O Tribunal de Justiça local faz uma designação para diversos juízes daquele próprio estado, e eles próprios que farão a reavaliação da necessidade da manutenção da custódia ou não. É uma ferramenta muito importante, ela permite que nós tenhamos um diagnóstico de cada estado da federação, as boas práticas que esses estados têm, façamos a compatibilização de várias ideias, propostas que são apresentadas, são estudadas e são implementadas, e ao final do mutirão, um diagnóstico seguro, e nós tenhamos também, é possível que tenhamos também uma série de sugestões ao Estado que recebeu o mutirão. Então o propósito do Conselho Nacional de Justiça é muito interessante e tem contribuído muito para a humanização do sistema prisional brasileiro. É importante que nós tenhamos, claro que essa pessoa atingindo esse requisito objetivo, ela deve progredir de regime desde que não tenha uma ordem judicial para mantê-la no regime mais duro. Hoje no Brasil funciona de forma contrária, a pessoa atinge o tempo
e fica aguardando uma ordem judicial para progredir o regime. Então nós precisamos inverter essa lógica. Isso criaria no ambiente prisional uma tranquilidade muito maior, as pessoas se comportariam de forma diferente. Por quê? Tanto na questão do preso provisório, com o limite de pessoas por estabelecimento para abrigar essas pessoas custodiadas, e na execução da pena, aquela pessoa sabendo que se tiver um bom comportamento, ela automaticamente irá para um regime menos duro, o ambiente prisional muda completamente, as relações interpessoais melhoram muito. Essas questões e o tratamento dado, a medida de segurança, as pessoas que estão internadas, com indicação de alta médica, e possibilidade de tratamento ambulatorial, sem condição de retornar ao convívio familiar, exige também uma atenção muito grande do Estado. São as três principais questões que o Conselho Nacional de Justiça trata nos mutirões carcerários: presos provisórios, presos condenados e pessoas em medida de segurança. Nós precisamos falar em direitos, em garantias que eles têm e que não são atendidos. Então, o mutirão, nesse sentido, é extremamente válido. Hoje, no Espírito Santo, nós temos 17.500 presos total no sistema prisional e estamos alcançando já mais ou menos 140 presos fazendo uso da tornozeleira. Pode parecer um número pequeno, mas isso tem trazido benefícios para o Estado. São 140 presos a menos nas cadeias, né? É um trabalho que começou recentemente, a gente começou isso aí no fim do ano passado, então tem mais ou menos 6 meses que nós estamos fazendo uso, e isso traz benefícios. A partir do momento em que você usa a tornozeleira paulatinamente, a gente aprende com os erros do passado, com os erros que já foram cometidos no início da implementação desse mecanismo, e a gente vai aperfeiçoando o uso do sistema. Infelizmente, o que a gente percebe é que a sociedade quer ver o criminoso, independente do seu potencial ofensivo, preso, e de preferência esquecido. Então, cabe aí aos gestores, cabe ao poder público, além de conscientizar a sociedade de que esse aí não é o melhor caminho, mostrar que o Estado não suporta construir presídios um atrás do outro e custear esses presídios. O Espírito Santo, para você ter uma ideia, a nossa cultura encarceradora é tão grande que de 2003 a 2013, enquanto a população carcerária do Brasil cresceu 78%, aqui no Espírito Santo ela cresceu 285%. Quer dizer, um crescimento absurdo, e o Estado reconstruiu todo o sistema prisional. O governador investiu R$500 milhão em construção de novas unidades. Foram 26 novas unidades construídas. Hoje o Espírito Santo é referência nacional nesse aspecto, mas se continuar assim, nesse processo de construção de unidades prisionais, vai chegar um dia em que não vai haver recurso suficiente. O Estado vai ter que construir, tem que contratar servidores, contratar alimentação, contratar todo fornecimento de insumos, ou seja, o Estado ele quebra se continuar com essa política de encarceramento. Então nós precisamos encontrar alternativas penais. No nosso caso aqui, por exemplo, cada tornozeleira ela possui um GPS integrado e 2 chips de telefone de 2 empresas diferentes. Então é praticamente impossível a gente ter um claro de sinal. Ou o GPS está funcionando, ou um dos 2 chips de telefone está funcionando. Então a gente consegue monitorar realmente o preso 24 horas por dia. Com relação a algumas alegações de que a tornozeleira fragilizaria a segurança, eu acredito que não são alegações muito firmes, porque o magistrado ele tem ali o dever de analisar qual é o preso que tem o perfil para usar a tornozeleira. Então é claro que a gente não vai colocar tornozeleira em homicidas, em assaltantes, em pessoas que realmente oferecem um risco para a sociedade. Mas naqueles casos em que o preso cometeu um crime de menor potencial ofensivo, eu não vejo por que não colocar a tornozeleira ao invés de colocá-lo em uma cadeia. A gente percebe aí que muitos presos, eles, em razão de não terem um poder aquisitivo adequado para contratar um bom advogado ou para pagar uma fiança que é estabelecida ali na delegacia, ele passa longos períodos na prisão, às vezes 3, 4, 5, 6 meses, e quando recebe a sentença não dá nem um dia de cadeia efetivamente, nem um dia de reclusão. A tornozeleira evita isso aí. A partir do momento da prisão, o juiz já pode determinar o uso da tornozeleira, então essa pessoa vai deixar de sofrer os efeitos negativos ali do cárcere, né? Então isso aí vai contribuir para uma reinserção social, para que essa pessoa possa repensar o ato que ela praticou, e por outro lado vai gerar também economia para o Estado, vai gerar uma vaga a mais no sistema prisional, vai gerar economia, de forma que isso aí pode ser reinvestido
na ressocialização dos outros presos que estão no sistema. Começamos as audiências de custódia no dia 24 de fevereiro. Na audiência de custódia, o juiz ouve a pessoa presa, que é conduzida à sua presença, na presença do promotor e do defensor público. E ali o juiz indaga não exatamente sobre as circunstâncias do delito que é imputado ao preso, mas acerca das condições em que foi lavrado o flagrante e das condições pessoais do preso. Após esse contato entre o juiz e o preso, repito, na presença do Ministério Público e da Defensoria, o juiz poderá relaxar o flagrante ou converter o flagrante em prisão preventiva ou arbitrar fiança ou aplicar alguma outra medida cautelar. Em São Paulo, nós temos mais de 100 delegacias, fora os departamentos especializados. Cada um com uma certa estrutura um pouco defasada, e que cria certas dificuldades nessa apresentação dos flagrantes em 24 horas. Os flagrantes vêm e são apresentados diretamente ao nosso distribuidor. O distribuidor, então, com o funcionário especializado, ele acaba por autuar o auto de prisão em flagrante, providenciar a folha de antecedentes, a alimentação do sistema, e de imediato ele remete os autos para a sala de audiência e custódia. Nós temos a capacidade de fazer 6 audiências ao mesmo tempo. Então, cada um vai recebendo o seu montante de flagrante e propicia, então, a realização do ato. Temos algumas dificuldades operacionais, porque, por vezes, os delegados vêm, apresentam o auto de prisão em flagrante, distribuem o auto de prisão em flagrante, e o preso vem em outra viatura, de forma que há, às vezes, uma defasagem de apresentação, quando nós estimamos que isso tem que ser feito de imediato e concomitante, distribuição do flagrante e a apresentação do preso. Mas com muito esforço da Polícia Civil de São Paulo, dos delegados que estão engajados com este projeto, nós temos minorado esta dificuldade e tirando alguns exemplos negativos, a maior parte faz essa apresentação da distribuição do flagrante e concomitante à apresentação do preso. A ideia é de que isso leve a uma reflexão a respeito da cultura do encarceramento, não é? Talvez essa ideia da necessidade de encarceramento seja reflexo do clima de insegurança em que nós talvez estejamos vivendo. Mas os números das audiências de custódia aqui no estado de São Paulo até agora demonstram que um número muito grande de pessoas presas em flagrante, na verdade, poderiam ter sido presas do ponto de vista técnico, mas não é justificável a manutenção do encarceramento. A audiência de custódia tem justamente essa finalidade, ou seja, possibilitar que, à medida que a pessoa detida seja apresentada imediatamente ao juiz, o juiz possa, com melhores elementos do que aqueles oriundos tão somente de uma documentação, que o juiz possa, ouvindo a pessoa, avaliar a necessidade de que ela seja mantida encarcerada.
E para que se possa ter uma concepção clara da importância do tema, é de se dizer que praticamente 40% da população prisional brasileira hoje é formada por presos provisórios, isto é, aqueles que ainda não estão definitivamente julgados. Isso revela que a viabilidade e a aplicação efetiva da audiência de custódia pode contribuir para uma redução significativa de um grande número de presos que existem no sistema prisional hoje. Preciso trabalhar um caráter pedagógico e as penas alternativas possibilitam que a gente aprofunde essa discussão, né, que haja uma responsabilização penal, mas sem perder como norte o caráter pedagógico dessa intervenção. E o resultado é muito positivo, né? Assim, a gente tem índices de reentrada, né, na ocorrência desses delitos muito menores do que do sistema prisional, né? Então é preciso acreditar na capacidade dessas pessoas, né, de rever, né, os seus posicionamentos, as suas responsabilidades, né, as suas condutas, né? Mas para isso a gente de alguma forma tem que acessá-los de uma forma diferente. O PRESP, que é o Programa de Inclusão Social de Egresso do Sistema Prisional, ele existe desde 2003, ele está vinculado e executado pela Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade das sedes, está presente hoje em 11 municípios mineiros. Em média, a gente recebe um público a cada ano, 3 mil novos egressos chegam ao programa, passam pelo acolhimento, pelo atendimento da nossa equipe técnica, que é formada por profissionais com formação em Direito, Psicologia e Serviço Social. A partir desse primeiro atendimento, a equipe traça um plano de acompanhamento com esse egresso. A adesão ao programa é voluntária, normalmente o egresso chega ao programa através das varas de execuções penais, porque ele tem que cumprir uma condicionalidade, que é a de assinatura do livramento condicional ou da prisão domiciliar. E agora em Minas Gerais a gente também tem o egresso que está em prisão domiciliar monitorado eletronicamente. E a partir desse primeiro atendimento, que é traçado com esse público, né, quais os tipos de demanda que ele traz e como que o programa vai intervir junto a essas demandas que ele apresenta. Então, normalmente, a demanda principal é por orientação jurídica. O público chega, às vezes, com uma necessidade imediata de algum benefício mais emergencial, como a cesta básica, né, porque sai do sistema prisional muitas vezes sem um emprego em vista, sem a documentação pessoal regularizada. Às vezes precisa de algum acompanhamento jurídico, algum acompanhamento psicológico. Então, todo o trabalho que o programa faz hoje é em articulação com a rede do município em que o programa está implementado. Para mim foi, tipo assim, mais do que uma escada. Foi, tipo assim, foi um jato que me deu estrutura, porque através dele eu aprendi a dialogar, eu aprendi, entendeu, conviver, escutar as pessoas, saber a necessidade de todo mundo, sem expor a minha, sem falar assim, eu tenho isso, entende? Tipo assim, eu fui à base de uma brincadeira, eu acabei interessando e entrei de cabeça. Porque me conseguiu serviço, me conseguiu várias oportunidades, entende? Boa. Então, o que acontece? Isso pra mim, eu não quero parar. O juiz me deu a opção de eu estar escolhendo o serviço comunitário, ou prestação de serviço, ou a palestra no grupo de CEAPA. Eu opinei pelo a CEAPA, a palestra, que é bom que porque eu aprendi muita coisa, né? E lá nós fizemos um grupo, cada de 5 pessoas, e nós participávamos lá a respeito do porquê que a gente está ali. Foi 12 semanas que eu participei, né? 2h30, começava às 8h30, às 8h terminava às 10h30, que dava 2h30, né? Muito bom, a experiência foi ótima, maravilhosa. Cada dia parecia uma pessoa diferente no meio da gente, né? Então isso seria até muito engraçado, né? E eu quis continuar. Eu falei com ele, deixava eu continuar. Ela falou pra mim que eu podia ter vindo alguns quarta-feira, eu quisesse vir, eu podia vir, porque eu trabalho aqui na rua Tupinambás, no escritório aqui, que é muito pertinho, né? Então eu gostei tanto do programa que eu quis até depois que eu paguei a pena, eu estava até querendo continuar, porque o pessoal é legal, tem muita gente importante, né? Cada um conta a sua história do jeito que for. A gente não tem que esperar o empurrão, a gente tem que esperar a pessoa levantar a cabeça e seguir. Isso que eu fui
mais motivado foi o que acontece. Porque, tipo assim, eu estava naquele desespero, doido para alguém me empurrasse, e não precisei de empurrão. Apenas meu conversar, meu dia a dia, eu vindo aqui, sabendo expor as coisas, as minhas dificuldades também que eu tive. Já conversei com eles aqui, já tive dificuldade, já conversei com eles, tudo. Para mim foi muito bom. Este é o melhor trabalho para o egresso do sistema penitenciário, porque esse indivíduo não pode até reincidir, porque senão é muito fácil nós culpá-lo por tudo que acontece, por ele voltar à prática do crime, quando na realidade o maior culpado não é ele. Ele é vítima do sistema. Entre aspas, passou a ser vítima do sistema penitenciário, porque ele ficou completamente desautorizado. Mas falando em alternativa, que eu falei que são românticas, audiências de custódia, que é mais ou menos, né, todas essas sugeridas aqui, eu acho que é apenas uma delas. Na realidade, nós temos o sistema de penas alternativas. Desde 1984 que entrou em vigor a reforma penal. Então, a partir dali, nós trouxemos várias alternativas à pena de prisão. Primeiro para a pena de até 1 ano, depois para a pena de até 2 anos, agora para a pena de até 4 anos. Mas não adianta criar as alternativas, se nós não criarmos as condições para serem cumpridas. E se nós não conseguirmos transformar a mente dos juízes, do Ministério Público, dos operadores do direito, do sistema judiciário como um todo, das pessoas perceberem que aqueles indivíduos que satisfizerem os requisitos legais, com penas de até 4 anos, eles não têm que ir para a prisão. Eles não devem ocupar o espaço do sistema prisional, que é muito caro. Que eles vão então para as penas alternativas, que tenham efetividade, que seja fiscalizado o seu cumprimento. Então, me parece que todas essas alternativas é um grande ganho, uma grande conquista, porque é muito barato em termos de penas alternativas, se nós formos comparar com a arquitetura penitenciária.